Seja muito bem-vindo ao nosso canal Além das Quatro Linhas. Nosso canal tem como objetivo trazer as histórias que fizeram do futebol o esporte mais popular do planeta. No vídeo de hoje, vamos trazer a história do craque Diego Ribas. Diego Ribas da Cunha nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, em 28 de fevereiro de 1985. Atuava como meio-campista. Desde cedo, Diego mostrou que tinha talento para o futebol. Logo aos 6 anos, começou no infantil do Comercial, clube de sua cidade, sendo destaque em diversos campeonatos municipais e regionais. Chamou a atenção do Paulistinha de São Carlos, que o convidou, então com 9 anos, para participar de torneios na Argentina e no Chile. Aproveitando, para você que chegou até aqui, quero te convidar a fazer parte da família Além das Quatro Linhas, se inscrevendo no nosso canal. É só clicar no botão de inscreva-se, é grátis, e você vai fazer com que o YouTube leve nossos vídeos para mais pessoas, e ajudando no crescimento do nosso canal. Aproveite também, por gentileza, deixe o seu like, e aperte o sininho da notificação, para não perder nenhum vídeo do nosso canal. E agora, vamos retornar à história do craque Diego Ribas. Aos 11 anos, Diego passou a integrar os juniores do Santos. Antes, porém, passou pelo São Paulo, mas não se adaptou ao clube. No início de 2002, com apenas 16 anos, Diego foi incorporado ao elenco profissional do Santos pelo técnico Celso Ruth. Permaneceu no time principal mesmo após a saída do treinador, quando a equipe passou a ser comandada por Emerson Leão, que prestigiava os pratas da casa. Entre os jovens promissores, destaque para Diego e Robinho. Juntos, lideraram o Santos, que conquistou o Brasileiro de 2002. De quebra, Diego tornou-se o campeão nacional mais novo da história, além de ser eleito para a seleção do campeonato. Em 2003, Diego guiou a equipe santista até a final da Copa Libertadores da América, o que lhe rendeu o prêmio de jogador mais criativo da competição. Ainda em 2003, o Santos terminou o Brasileirão em segundo lugar. Em 2004, ajudou o Santos a atingir as quartas de final da Libertadores. No Brasileiro, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, foi elevado ao posto de capitão da equipe, e ajudou o Santos a conquistar o título da competição. Ainda em 2004, foi convocado para disputar a Copa América no Peru. Após o título com a seleção brasileira, Diego foi contratado pelo Porto de Portugal por 7 milhões de euros. Em agosto de 2004, Diego desembarcou em Portugal para ocupar a vaga deixada pelo luso-brasileiro Deco, ídolo portista que se transferiu para o Barcelona. Recebido como a grande contratação da temporada, assumiu de imediato o posto de titular no então campeão nacional e europeu, com a missão de ser o novo maestro do time. Em um de seus primeiros jogos com a nova camisa, o Porto venceu o Benfica, e levantou a Supertaça de Portugal. Era o seu primeiro título no Porto. O mais importante deles veio ainda em 2004, quando o Porto bateu os colombianos do Once Caldas, na final da Copa Europeia Sul-Americana, torneio que antecedeu o Mundial de Clubes, e reunia o campeão europeu e o campeão sul-americano de cada ano. Por conta de suas boas atuações, na Primeira Liga e na Liga dos Campeões da UEFA, Diego foi agraciado pelos torcedores do Porto com o Troféu Dragão, dado ao destaque da temporada. Em seu segundo ano no clube, o meia ajudou o time a conquistar a Primeira Liga e a Taça de Portugal da temporada de 2005 a 2006. Neste mesmo ano, Diego foi homenageado pelo Santos, que batizou com seu nome o Campo 2 do CT Meninos da Vila, destinado às categorias de base do Alvinegro. Em 20 de maio de 2006, foi contratado pelo Werder Bremen, da Alemanha por 6 milhões de euros, e um contrato de 4 anos. Logo em sua primeira temporada, foi campeão da Copa da Liga Alemã, eleito o melhor jogador do primeiro turno da Bundesliga, e melhor jogador da temporada de 2006 a 2007. Com atuações convincentes e lances geniais, Diego se transformou rapidamente em ídolo no clube, e mania na Alemanha. Na temporada seguinte, o meia seguiu brilhando e levou o Werder Bremen ao vice-campeonato da Bundesliga, atrás do poderoso Bayern de Munique.
passou a ser cobiçado por gigantes europeus, como a Juventus e o Real Madrid. Em seu terceiro ano no clube, o destaque ficou pelo desempenho do Werder e de seu camisa 10 na Copa da UEFA. Diego conduziu o time à sua primeira final na competição, mas ficou de fora pelo acúmulo de cartões amarelos. Na decisão, a equipe alemã sentiu falta de seu principal jogador, e perdeu o título para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia na prorrogação. Poucos dias depois do vice-campeonato europeu, o meia brasileiro ajudou o Werder Bremen a se reerguer e conquistar a Copa da Alemanha, vencendo o Bayer Leverkusen na final por 1-0. Foi a última partida do brasileiro no clube. Em 26 de maio de 2009, a Juventus anunciou sua contratação por 5 temporadas, por 24,5 milhões de euros. Sua primeira partida foi um amistoso na Coreia do Sul. Diego fez um gol e deu uma assistência. Em sua estreia pela Série A, voltou a se destacar com uma assistência para o gol de Vincenzo Iaquinta, na vitória da Juve por 1-0 sobre o Chievo. O jogador manteve o começo avassalador até sofrer uma lesão que o afastou por cerca de 2 semanas. Ao retornar aos gramados, não conseguiu ter a mesma regularidade, oscilando junto com o time que terminou em 7º lugar. No começo da temporada de 2010 a 2011, com a mudança de comando na equipe, Diego ficou sem espaço. Antes de deixar a Juve, conquistou o troféu Luigi Berlusconi, torneio de pré-temporada disputado anualmente contra o Milan. Em 27 de agosto de 2010, acertou seu retorno ao futebol alemão, assinando um contrato de 4 anos com o Wolfsburg, por 15 milhões de euros. Mas o meia não conseguiu repetir o sucesso de sua primeira passagem pela Alemanha. No último jogo da temporada de 2010 a 2011, insatisfeito por não ter sido relacionado entre os titulares do Wolfsburg para esta partida, o jogador abandonou a concentração antes do jogo e foi multado. Ao fim da temporada, Diego foi afastado por indisciplina. No último dia de transferências, Diego foi para o Atlético de Madrid por empréstimo de uma temporada. Em 10 de setembro de 2011, estreou no Atlético contra o Valência. Diego se firmou como titular da equipe. O lateral Juan Fran, seu companheiro de equipe, revelou que Diego queria ficar em Madrid, mas confessou que seria difícil para o clube comprá-lo. Diego admitiu que seu tempo no Atlético foi mágico, afirmando que seu tempo na Espanha foi mais do que ele poderia esperar. E fez uma mensagem de despedida para os fãs do clube, dizendo-lhes sobre o clube, e que fará parte de sua vida. Após o empréstimo ao Atlético de Madrid na temporada de 2011 a 2012, no qual foi campeão da Liga Europa, Diego voltou ao Wolfsburg como titular para a temporada 2012-2013. Em 31 de janeiro de 2014, no último dia de janela de transferências, Diego foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid, desta vez em definitivo, até o final da temporada. Diego ajudou ao clube a conquistar o Campeonato Espanhol temporada de 2013 a 2014. Em 27 de maio de 2014, acertou com o Fenerbahçe da Turquia por 3 anos. Ainda em 2014, conquistou a Supercopa da Turquia. Após 12 anos na Europa, Diego retornou ao Brasil em 2016 e assinou com o Flamengo. 2 dias após o anúncio da contratação, as ações realizadas nas redes sociais do Flamengo alcançaram mais de 5 milhões de pessoas, passando a ser o recorde de visualizações dos canais do clube na internet. Durante todo o dia do anúncio de sua contratação, Diego ficou nos trending topics do Twitter. Estreou pelo Flamengo em partida contra o Grêmio, marcando um dos gols na vitória por 2-1. Foi possível perceber que Diego mudou o patamar da equipe. Antes de Diego chegar, o Flamengo venceu 13 jogos, empatou 4 e perdeu 9, um aproveitamento de apenas 55,1%. Já com o meia em campo, o percentual sobe para impressionantes 78,2%, 18 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Em 12 de abril de 2017, na partida da Libertadores em que o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 no Maracanã, Diego acabou sofrendo uma entorse no joelho direito, que causou lesões no ligamento colateral medial e no menisco medial, e teve que passar por uma cirurgia.
Ficou afastado dos gramados por 1 mês e meio. Por conta desta lesão, Diego não participou da semifinal e da final do Campeonato Carioca, em que o Flamengo sagrou-se campeão. Em 24 de julho de 2019, na partida de ida contra o Emelec, válida pelas oitavas de final da Libertadores, Diego sofreu uma grave lesão, uma fratura no tornozelo esquerdo. Retornou aos gramados 3 meses depois, e entrou no segundo tempo da histórica partida em que o Flamengo goleou o Grêmio por 5-0 nas semifinais da Libertadores. Na final da Libertadores da América, Diego saiu do banco para substituir o lesionado Gerson no segundo tempo. Sua entrada mudou o jogo, e o Flamengo passou a dominar as ações ofensivas, e foi campeão da Libertadores. Roteiro semelhante aconteceu na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, contra o Al Hilal. Diego saiu do banco para substituir o Gerson no segundo tempo, e foi decisivo em 2 dos 3 gols do Flamengo no jogo. Com a chegada do técnico Rogério Ceni, ele voltou a ser titular da equipe, foi recuado para atuar como primeiro volante, melhorando a saída de bola da equipe. E com essa mudança, o Flamengo voltou a jogar bem, e conquistou o bicampeonato brasileiro em 2020. Em 2021, continuou atuando como primeiro volante. Em 17 de novembro, Diego completou 250 jogos com a camisa do Flamengo na vitória de 1-0 sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Em 5 de novembro de 2022, anunciou em suas redes sociais que iria se aposentar no final do mesmo ano. Aos 11 minutos do segundo tempo do jogo Flamengo e Avaí, em 12 de novembro de 2022, se despediu do futebol profissional para mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Ao ser substituído, passou a camisa 10 a Gabigol, ainda dentro de campo. O jogador deixou o Flamengo de onde foi contratado, em 2016. O meia disputou 288 jogos com a camisa rubro-negra e fez 44 gols. Nestas 7 temporadas, o camisa 10 da Gávea conquistou 12 títulos, ficando somente atrás de Zico e Júnior na lista dos jogadores que mais venceram campeonatos pelo rubro-negro. Na seleção brasileira, após várias passagens pelas categorias de base, Diego foi convocado pela primeira vez para um amistoso contra o México, no dia 30 de abril de 2003. A partir de então, passou a ser nome frequente na lista de relacionados para servir o Brasil. Em 2004, foi convocado por Carlos Alberto Parreira para a Copa América. Na disputa por pênaltis na final, o meia converteu a terceira cobrança da seleção, que venceu a disputa por 4-2, e conquistou assim o título do torneio. Em 1º de junho de 2007, Diego marcou seu primeiro gol pela seleção num amistoso contra a Inglaterra, na inauguração do novo estádio de Wembley. Ainda em 2007, o meia fez parte do elenco bicampeão da Copa América. Diego foi convocado para os Jogos Olímpicos realizados na China, em 2008. Participando dos 6 confrontos do Brasil na competição, marcou 2 gols, e conquistou a medalha de bronze. Também foi testado por Dunga durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, atuando em 5 partidas. Entretanto, não foi incluído na lista final dos convocados para o torneio. Depois de 7 anos de ausência, no dia 19 de janeiro de 2017, Diego foi convocado para a seleção brasileira, para disputar o chamado Jogo da Amizade. Como este amistoso contra a Colômbia foi agendado fora da data FIFA, apenas atletas que atuam no futebol brasileiro foram convocados. No dia 3 de março de 2017, foi convocado para as partidas contra Uruguai e Paraguai. Em 15 de setembro de 2017, Diego ainda foi convocado por Tite para as partidas contra Bolívia e Chile, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Após deixar sua carreira no futebol, Diego passou a trabalhar como comentarista de futebol, e fez sua estreia na Copa do Mundo, ao lado de Kleber Machado e Ricardinho, na transmissão de Argentina e Arábia Saudita, no Grupo C da Copa do Mundo de 2022. Esse é Diego Ribas. Para você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E deixe nos comentários o que você achou deste vídeo. E compartilhe este vídeo com quem você gosta,
para que possamos fazer este vídeo chegar a mais pessoas. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo do canal.